Olá, olá, tudo bem? Espero que sim. Espero que esteja tudo bem com você. Começando em instantes a nossa live sobre 9 erros comuns de líderes iniciantes ou não, né? Você que já é líder ou já é uma líder, pode também ter cometido alguns erros como esses na carreira, da mesma forma que eu já cometi. Vamos chegando, boa noite, olá, olá. E vocês conseguem me ver? Minha câmera sumiu aqui. Deixa eu ver. Os probleminhas técnicos. Vamos resolvê-los. Olá, boa noite, boa noite. Tudo bem com você? Vamos chegando. Boa noite, Brenda. Para começar, fazer um warm-up, de onde vocês estão assistindo essa live? Vamos lá, coloca aqui para mim. De que estado, país, planeta, cidade? Ok aí para mim, por favor. Coloquem aí, pessoal. De onde vocês estão assistindo essa live? Dando aí mais uns 2 minutinhos para a galera chegar e a gente já começa com a Maria Cecília ao fundo cantando. Vamos falar de erros comuns que líderes acabam cometendo, né? 9 erros comuns e formas de resolvê-los também, né? Porque falar de problema é fácil, falar isso aqui dá erro, isso aqui tá errado, mas formas de resolver que de fato faz a diferença, né? No nosso dia a dia de trabalho. Bora chegar, pessoal! Começando a live em instantes. E essa vai ser uma live também com um tempo aqui para falarmos sobre problemas, perguntas e respostas. Para quem chegou agora, coloca aí para a gente no chat de onde você está assistindo essa live. Você é da minha casa? Não, de qual estado, cidade, enfim. Coloca aí, para a gente conhecer você. Galera também que nos assiste pelo LinkedIn, boa noite. Então vamos nessa, vamos começar. Mais uma vez, boa noite, boa noite. Estamos aqui reunidos mais uma vez para falar sobre liderança moderna, né? E dessa vez sobre 9 erros comuns que alguns gestores acabam cometendo na sua primeira vez como líder ou até mesmo como líderes já estabelecidos, né? E o conteúdo que eu vou entregar para vocês hoje vai te fazer compreender quais são os erros comuns que estão impactando a sua liderança, tá? E mais do que isso, além de eu falar sobre quais são esses erros, eu também vou apresentar para você o que você tem que fazer, o que você precisa fazer para resolvê-los. Vocês sabem que eu sou professor, já vou mostrar mais uma vez ali as minhas qualificações para quem ainda não me conhece, e não tem graça ficar falando aqui se não tiver interação de vocês. Então, por favor, questionem, tirem as dúvidas de vocês,
peguem papel e caneta e anotem tudo aquilo que for possível, tá? E eu já quero que você saia daqui aplicando algumas das coisas que eu vou falar para vocês hoje, tá? Então, vamos lá. Líderes, empresários, gestoras, profissionais que querem se tornar líderes. Eu resolvi chamar vocês aqui hoje, nessa live, aos 45 de segundo tempo, porque eu tenho recebido mensagens, com base principalmente nessa última postagem, de pessoas me perguntando, né, Matheus, eu estou exercendo uma posição de liderança, mas eu não sei como manter o meu time engajado, eu não sei o que fazer para melhorar os meus resultados, eu não sei mais o que eu faço com a minha equipe. Né? Isso é comum, eu também já passei por isso, né? Isso também já me impactou no meu início de carreira. E talvez você sinta aí a necessidade de se capacitar melhor para a liderança, porque eu já passei por esse mesmo momento que vocês, né? E aí eu vou mostrar aqui alguns resultados que eu já tive ao longo do tempo com algumas práticas que eu já apliquei, tá? Beleza? Então, colaborem bastante, por gentileza. Coloquem perguntas, vamos discutir. Rapidamente, deixando aqui mais uma vez meu QR Code para vocês, né? Nesse QR Code tem as minhas informações, então já tem o meu LinkedIn, tem o meu Instagram, que eu posto conteúdos ali de forma recorrente, tem o meu WhatsApp também, enfim, tem uma série de locais onde vocês podem me encontrar. E tem mais uma coisa, tá? Nós temos um grupo no Telegram sobre liderança moderna, tá bom? Então, você pode estar na descrição desse vídeo, o pessoal já deve estar colocando, na descrição desse vídeo tem um link para o nosso grupo do Telegram sobre liderança moderna. Então, se inscrevam lá. Bom, para quem ainda não me conhece, sou o Matheus, eu trabalho no Grupo UOL com a governança de portfólio, né, e agilidade organizacional. Também sou coordenador de materiais de Management 3.0 e facilitador do tema. Tenho mestrado pelo IPT, tenho algumas certificações, né? Sou professor da University of Cambridge na parte de Digital Disruption, no MIT na parte de plataformas tecnológicas e na PUC em Minas Gerais, tá? E aqui são algumas certificações que eu já obtive ao longo da minha carreira. Sem mais delongas, né? Vamos aí aos 9 erros comuns de líderes iniciantes ou não. Bora começar. Bora começar, pessoal? Coloca um bora aí. Bora, bora. Então, vamos lá. A ideia aqui é falar sobre os 9 erros e abrir um espaço para que também vocês façam perguntas, né? Então, aqui eu vou falar sobre os 9 erros que geralmente os líderes cometem, abrindo espaço também, não só para falar do erro, mas para falar de como você pode contornar esse problema, tá bom? Primeiro erro que líderes iniciantes, ou não, como eu disse, costumam cometer, tá? O primeiro deles é mergulhar muito nos detalhes. Qual que é o problema disso? Imagina o seguinte, você acabou de assumir um time, seja você um gestor experiente ou não, e tem muito gestor que fala, agora eu tenho que mergulhar para poder entender todos os problemas. Então, o problema de mergulhar é que quanto mais você mergulha, mais distante da superfície você fica. Analogia, né? É legal, né? E aí aumenta a possibilidade, a probabilidade de você se afundar em assuntos que são técnicos e impedir o seu time, muitas vezes, de evoluir e fazer microgerenciamento. É muito comum você ver técnicos que avançam ali para uma posição de liderança terem esse tipo de comportamento, apresentarem esse tipo de comportamento de querer garantir a entrega, mas quem garante a entrega é o time junto com o líder, não apenas o líder. Então, você começa a ver pessoa querendo saber o que cada um faz, de que forma faz, etc. E daqui a pouco ele está microgerenciando e não está olhando para a equipe de forma holística, tá? Então, uma dica aqui, anotem, por favor, para ajudar a resolver esse problema de mergulhar muito nos detalhes, o ideal é você entender o propósito daquilo que o time faz hoje, né? Qual é o propósito? Até mesmo definir OKRs, né? Que foi difundido ali pelo Andy Grove por volta dos anos 70, utilizado na Intel e amplamente utilizado no Google, que é a forma de você definir objetivos e resultados-chave. Então, você pode definir alguns objetivos e resultados-chave com o time e acompanhando o progresso,
em direção ao cumprimento desse objetivo, tá? Desse objetivo com base também nos resultados-chave. Então, quando você se vê numa situação em que você está mergulhando muito, possivelmente você não está fazendo a sua atividade principal, que é cuidar do time e garantir que, de alguma forma, as coisas acontecerão de forma a gerar valor para a companhia, gerar valor para a sociedade, gerar valor para os teus funcionários também, tá? Para as pessoas que trabalham com você. Então, quando você mergulha muito nos detalhes, já significa que você não está exercendo liderança, significa que você está começando a ir para um caminho de você, como líder, ter que garantir a entrega. Não vá por esse caminho. Beleza? Podem colocar as dúvidas aí, pessoal. Fiquem à vontade para colocar as dúvidas. A gente vai ter um momento bastante rico para poder fazer discussão e com espaço, um slot de tempo bem interessante para fazer isso também, tá? Segunda coisa que você não deveria fazer como líder, ou erro que um líder acaba cometendo, não delegar tarefas. E aí eu faço aqui, né, do lado tem a figurinha, quem já me conhece há bastante tempo, que eu costumo chamar de gestor Smiggle. É aquele gestor que trata ali a informação, trata as tarefas do time como My Precious, como o anel do Senhor dos Anéis, né? E aí muitas vezes acaba não delegando as atividades. E ele esquece que quem gera o resultado, como eu disse no primeiro item, não é o gestor, é o time. Por isso que eu preciso cuidar das outras pessoas. Então, você que muitas vezes se vê numa visão ali de não delegar as tarefas, você começa a sobrecarregar o seu dia e não faz aquilo que é importante. Então, ao longo da minha trajetória, eu já vi muitos gestores falando assim, eu não posso conversar com as pessoas, eu não consigo fazer sessões de feedback porque eu sou muito ocupado, eu fico em muitas reuniões. E aí o que me vem à cabeça então você não está fazendo gestão, você não está fazendo liderança quando você trabalha desse tipo, né, dessa forma, dessa maneira. Porque você está microgerenciando, e se você está microgerenciando, se você não delega as tarefas, obviamente que o seu dia, dentro das 8 horas de trabalho, vai ficar extremamente complicado de você conversar com alguém, de você dar um direcionamento de carreira para alguém. Aí o funcionário está saindo e você fala, poxa, eu podia ter conversado com a pessoa, né? E às vezes você não conversa com a pessoa porque você está preso em uma série de atividades que não dizem respeito à liderança efetiva que você precisa exercer, né? Você é responsável pelo sucesso da sua equipe, por garantir que eles concluam o trabalho. Mas quem conclui o trabalho? O time. Você contrata pessoas competentes e espera que elas entreguem ali o seu melhor, né? Direciona essas pessoas, deixa um propósito muito claro para que essas pessoas façam a entrega de valor, não você. Então, segundo erro é não delegar tarefas. Como eu posso delegar tarefas, Matheus? Você pode criar uma matriz RACI, que basicamente fala sobre responsabilidade, quem está autorizado a fazer uma coisa ou não, quem responde pela coisa ou não. Você também pode utilizar uma técnica do Management 3.0 chamada de Delegation Poker, tá? Que, na verdade, você vai colocar todas as áreas de decisão-chave e vai discutir com o seu time qual é o nível de autonomia que eles possuem ali. As cartas vão do nível 1 até o nível 7, sendo o nível 1 o gestor tomando todas as decisões, ali no nível 4 um acordo, né? Então, gestor e time têm o mesmo nível, e do 5 em diante, até chegar no 7, você tem a autonomia da equipe. Então, a equipe tem uma autonomia um pouco mais assistida no 6 e no nível 5 e no nível 6, perdão, e no nível 7 eles têm autonomia sobre aquela tarefa, sobre aquele trabalho, e você como gestor, você como líder também se sente mais confortável. Então, é uma das formas de você não microgerenciar e delegar de fato as tarefas. Anotem aí, pessoal. Esquecer de perguntar o porquê, né? Então, muitas vezes, os líderes podem cair, principalmente quem está assumindo um time, pode ali, de alguma forma, cair na pegadinha, né, ou na armadilha de imitar o antecessor. Não, eu vou começar aqui fazendo as mesmas coisas que eles fazem, qualquer coisa do gênero. Só que você vê que, às vezes, tem algo que a galera está fazendo, que o time está fazendo, que não faz o menor sentido. E você não para perguntar o porquê. Não é mudar. Mudar, nós vamos falar sobre uma outra perspectiva, tá? Mas a pessoa não para refletir o porquê que ela faz daquele jeito. Ela simplesmente repete, porque o gestor anterior, o líder anterior, né, que você acabou sucedendo, fazia daquela forma. Então, a gente precisa começar a pensar no porquê.
E você não, ó, voltando ali para o nível 1, você não consegue perguntar o porquê se você estiver mergulhado. Então, você acaba ali tendo a visão muito limitada quando você mergulha nas atividades e esquece muitas vezes de perguntar o porquê. Uma das formas de perguntar o porquê é montar uma matriz SWOT, né? Quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas ameaças, quais são as nossas oportunidades, justamente para você começar a dar luz sobre o porquê fazemos o que fazemos. E sem um viés de julgamento, que tem muito líder que acaba assumindo um time e já fala assim, começa a fazer um monte de juízo de valor. Não, mas por que faz desse jeito aqui? Não, vamos mudar tudo. Não. Lembre-se da inteligência emocional. Primeiro ponto, olhei, as coisas acontecem dessa forma. Por que as coisas acontecem dessa forma? Nós temos que refletir sobre isso. Por que acontece dessa maneira? E não apenas chegar lá e falar assim, ou repete tudo, né? Mesmo que não faça o menor sentido, ou chega lá mudando tudo. O que nos leva ao quarto passo, tá? Que é tentar fazer muitas mudanças cedo demais. Toda vez que você assume um cargo de liderança, os teus liderados vão ficar, a priori, vão ficar ali, tipo, deixa eu ver o que o Matheus vai fazer, né? Qual é o estilo de liderança do Matheus, se é mais centralizador, se é menos centralizador, e assim sucessivamente, né? Então, muita gente vai ficar olhando. Se você começa a fazer mudanças cedo demais, primeiro, você não teve ainda a visão holística, né? Você ainda não teve a resposta ali para todos os teus porquês. E segundo, você vai gerar uma série de incertezas e inseguranças nas pessoas. Matheus, mas eu estou vendo que tem algo que é muito latente ali que precisa ser modificado. Beleza. Pontualmente, você pode até fazer, mas muitas mudanças, você vai estar entendendo o contexto do time, o time vai estar entendendo o seu contexto, você vai estar entendendo como o trabalho funciona, né, de uma forma mais holística, e vai começar a fazer um monte de mudança. As chances disso dar certo, elas são muito pequenas. Não vou falar que é zero, porque zero é muito preciosismo, pode ter que um outlier, né? Um ou outro consiga fazer, mas é muito difícil você, assumindo um time, começar a focar em mudança cedo demais. Não é o teu primeiro ponto. O primeiro ponto deve ser engajar a equipe de trabalho, entender como as coisas acontecem e começar a fazer as perguntas. É isso que você precisa fazer. Quando você começa a fazer muita mudança cedo demais no time, você gera um ruído na comunicação entre você e o time que vai ser prejudicial para que você exerça uma liderança efetiva. Não caia nessa besteira, tá? É importante questionar, mas sabendo que vai existir um momento, um tempo certo para que você comece a fazer ou a propor as mudanças. No final das contas, você não faz. Você propõe as mudanças e ajuda viabilizando essas mudanças, né? Viabilizando o acontecimento dessas mudanças, tá? Beleza? Vão colocando as dúvidas de vocês. Então, aqui, se eu não deixei claro ainda, né, o que você deveria fazer, tentar não fazer muitas mudanças, tentar olhar de forma mais holística, identificar os pontos que para você não fazem muito sentido e, com base nisso, pensar em um roadmap. Nunca tentar fazer uma mudança muito grande. Tenta sempre fazer pequenas mudanças em ciclos curtos, porque tudo que você mexe com o ser humano, você está trabalhando no campo da ciência da complexidade. Não é linear, não é simples. Eu mudei aqui e todo mundo mudou. Não. Você joga no sistema e o sistema devolve. Você implementa uma mudança e as pessoas reagirão positivamente, negativamente ou de forma neutra a essa mudança. E aí eu recomendo para vocês, sempre que forem tratar de gestão de mudanças ou de implementação de mudanças, a curva da adoção de inovação de Rogers ou o modelo ADKAR da ProSci, tá? São dois modelos que podem te ajudar e muito a entender e a vender essa mudança que você quer implementar dentro da organização. Quinto, evitar conversas ou decisões difíceis. Esse é um ponto bem complexo, né? Eu já tive algumas vezes, em algumas situações, né? O prazer de já chegar, né? O prazer, né? Pseudo prazer de chegar e ter alguma decisão difícil para ser tomada, seja de virar um projeto que não está indo legal, ou seja de repente desligar uma pessoa. Eu já tive nessa posição, né? E aí são coisas que você tem que parar, analisar de fato se faz sentido, né?
fazer aquilo naquele momento, na tua chegada, mas você não pode evitá-las. Sempre em uma organização, para quem estiver assistindo e já tiver trabalhado com liderança ou tiver aí na primeira experiência, sempre em uma organização, ou você toma uma decisão ou toma uma decisão por você. Isso é fato. A decisão dentro de um ambiente corporativo, ela sempre será tomada com a sua presença ou não. Se você está liderando aquele time, se você está capitaneando aquele time, é melhor que essa decisão aconteça juntamente, né, a você. Então, se você evita uma decisão difícil só porque você muitas vezes está inseguro ou qualquer coisa do gênero, você precisa deixar claro qual é o motivo da sua insegurança. A insegurança é no sentido Mateus, ou a insegurança é, tipo, eu preciso entender antes de tomar uma decisão. O entendimento é fundamental. Se você já chega ali tomando alguma decisão difícil, você não tem contexto, você vai cair ali no erro anterior, que é fazer mudança cedo demais, sem parar para pensar. E todo líder precisa sempre parar para pensar, embora a gente não consiga mapear todas as ocorrências ali, ou todos os pontos que vão desencadear a partir da nossa decisão, mas você tem que parar para pensar naquilo que pode acontecer, quais são os riscos e as oportunidades que existem naquela tomada de decisão, tá? Mas isso não exclui evitar, por exemplo, conversas difíceis. Então, você tem ali, de repente, uma visão de que você está vendo que não está funcionando legal, você já tem o porquê, você já tem ali uma pequena mudança, ela não vai causar um grande impacto, né? Você pode e deve tomar uma decisão antes que tome uma decisão por você, tá? Não dá para esperar que só o ambiente e o universo tomem decisões. Não, você como líder precisa se responsabilizar pelas decisões, tá? E aí você tem um modelo que pode ser de situação, comportamento e impacto, tá? Que pode te ajudar. Qual é a situação dessa conversa difícil ou dessa decisão difícil? Qual o comportamento da pessoa ou daquele grupo de pessoas e qual o impacto que isso está causando? E com base nisso, você pode tomar as suas decisões, tá? Vamos lá para o número 6. Número 6 de 9. Não priorizar a confiança. E aqui na confiança eu cito para vocês a criação de um ambiente seguro, ou de um ambiente com segurança psicológica. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso daqui para frente, pessoal. A relação, né, de confiança entre equipe e o líder faz com que os colaboradores fiquem mais felizes e exerçam esforço, muitas vezes extra, no trabalho, tá? E é por isso também que a gente precisa priorizar a confiança. Se você não prioriza a confiança, se você, toda vez que você entra para liderar um time, você já chega desconfiando de todo mundo, que todo mundo não faz um bom trabalho, só você faz um bom trabalho, já significa que você está completamente errado. Desculpe se estou sendo muito direto, mas se você acha que só você sabe das coisas, você está completamente errado, tá? Todas as pessoas que trabalham no nosso ambiente de trabalho têm seus vieses ali, têm seus sentimentos, têm suas certezas. Se você acha que você sabe mais do que o outro, você já está indo para um outro caminho, tá? Líder não acha assim. E outro ponto, não age assim, né? E aí o outro ponto está na confiança. Eu desconfio de todo mundo até que alguém me prove que eu posso confiar nessa pessoa. Você está chegando agora no time, você está chegando agora para trabalhar com uma série de profissionais. Seja você a pessoa a prover essa confiança. Então, antes de pedir que as pessoas, né, que você confie nas pessoas, não, as pessoas têm que ser da minha confiança, seja você a pessoa de confiança. Coloque-se numa posição de que as pessoas podem confiar em você, de se colocar disponível para que as pessoas te acessem, de, muitas vezes, definir até questões de um contrato social, né, que o Alan Atlas acabou falando em 2001 na Intel. Antes mesmo de pedir comprometimento das pessoas, ele se comprometeu. Ele foi lá e criou uma série de regrinhas, colocou na parede e falou assim, gente, eu me comprometo a responder qualquer e-mail em até 48 horas. Na época se utilizava muito e-mail, obviamente. A minha resposta ela não vai ser longa, mas eu me comprometo a responder todo mundo. Então, antes de pedir comprometimento dos outros, ele foi a primeira pessoa a se comprometer com os seus profissionais. Então, antes mesmo de pedir confiança, seja você a pessoa de confiança.
Coloque-se em uma posição de confiança. Seja a primeira pessoa a estender a mão para cumprimentar alguém. Seja você a primeira pessoa a confiar nas pessoas que trabalharão com você. Não caia nessa de que todo mundo tem que conquistar a sua confiança. Não, você como líder é que tem que conquistar a confiança dos seus liderados e trabalhar essa relação de confiança ao longo do tempo. Mas primeiro, prioritariamente, seja você a pessoa a prover esse ambiente de segurança. E eu trago para vocês o conceito, de segurança psicológica, que é a capacidade que a pessoa tem de se posicionar, de ser ela mesma, sem medo de arranhar a sua imagem, de malefício para a sua autoimagem, ou qualquer coisa do gênero. Então, muitas vezes, vocês já possivelmente passaram por isso, de chegar numa reunião, o gestor ou gestora está lá falando a grande besteira, mas ninguém avisa, ninguém fala assim, tipo, nossa, você está viajando na maionese, porque tem medo de represálias. Possivelmente vocês já passaram por isso, eu já passei na minha carreira, né? Imagina lá, a pessoa está lá com um cronograma falando, gente, nós vamos entregar esse projeto aqui, precisamos do empenho de vocês para entregar esse projeto aqui dia 31 de fevereiro. Aí você olha e fala assim, não existe 31 de fevereiro. Aí a pessoa que está do lado fala assim, nossa, nem discorda, porque senão essa pessoa vai pegar no seu pé, vai falar que você está expondo, vai te dar o maior problema depois. Então, é aquele líder que acha que sabe tudo. Não, gere um ambiente de segurança psicológica para que as pessoas possam se manifestar, para que as pessoas possam expor os pontos que elas concordam ou não, afinal de contas, elas serão as responsáveis por fazer entrega de valor. Você, como líder, viabiliza essa entrega de valor, tá? Então, um grande conselho aqui é priorizar a confiança para os seus profissionais e promovendo um ambiente seguro, um ambiente onde as pessoas podem se manifestar, as pessoas podem falar sobre problemas abertamente com você, sem medo de represálias, até mesmo falar assim, ô Matheus, você não está conseguindo nos ajudar como deveria. Você, como líder, tem que estar pronto para ouvir isso, tem que estar pronta para ouvir isso. Que muitas vezes pode ser que a sua expectativa seja uma e a expectativa do time seja outra, ou a realidade para o time seja outra. Não se ache melhor do que os outros, não se ache super-herói, não se ache o alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Não, você é um ser humano, e dentro dessa visão de seres humanos, você pode muitas vezes, e estará muitas vezes errado ou errada. Não é só o teu time que erra, o teu time que não entende. Não, você também erra e você também muitas vezes não entende o que está acontecendo. Então, ter essa humildade e criar esse ambiente de segurança psicológica vai te ajudar a prover de uma forma melhor coisas para o seu time e vai priorizar a confiança como ela deve ser priorizada, com autonomia, com segurança psicológica, para que as pessoas se manifestem. O erro de número 7. Esse erro aqui eu cometi pra caramba no início da minha carreira, né? Que eu já compartilhei com vocês numa outra live, no workshop do Líder Moderno, que aconteceu na segunda-feira. Logo no início, eu achei assim, comecei a estudar, né? Peguei ali um roadmap de estudos, montei uma meta de onde eu gostaria de chegar, em quanto tempo eu gostaria de chegar, comecei a estudar bastante, me colocar à disposição, tirar uma série de certificações. Só que muitos dos problemas que eu enfrentei no início, por exemplo, eu tinha, se eu não me engano, de 23 para 24 anos, quando eu liderei a minha primeira equipe, e as pessoas eram mais velhas e mais experientes do que eu. E aí eu tive uma série de problemas que outras pessoas já passaram, que poderia ter encurtado a minha carreira e eu não as escutei, eu não fui atrás, né? E isso, obviamente, teve um custo. Você aprende, óbvio que você aprende, mas você aprende por um caminho muito mais doloroso. Na gestão, principalmente na gestão ágil, nós falamos muito sobre o empirismo, tá? O conhecimento empírico. O que é esse conhecimento empírico? É aquele que você vai adquirindo ao longo da sua vida. Vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês, né? Como nós descobrimos que algumas plantas matam, que você não deveria comer algum tipo de planta? No conhecimento empírico, ele traz que alguém já comeu, alguém já passou por aquela situação e não recomenda que você passe. Alguém já teve uma determinada situação e não recomenda que você passe pela mesma situação, pelo mesmo problema. Então, o conhecimento empírico é aquele que já foi adquirido por outras pessoas e que podem, muitas vezes, te falar,
Matheus, não vai por esse caminho, que esse caminho costuma dar problema. Ó, eu estou com uma conversa difícil para fazer aqui com o meu colaborador, com a minha colaboradora. Você já teve um cenário assim, assim, assim? Quando você tem mentores, quando você tem mentoras, você consegue, de uma forma bastante consistente, absorver o conhecimento dessa pessoa, não apenas com conceito, mas com aplicação, com aplicabilidade, sobre como fazer, né? Existem, com certeza, diversos líderes, né? Que já passaram pelos mesmos problemas que você está passando agora. Você não é a primeira pessoa no mundo a passar por um determinado problema com o teu time, não. E isso vale para feedback, isso vale para como planejar, como fazer um planejamento, dar prazos, isso vale sobre estimativas, isso vale sobre como fazer apresentações para o board da sua empresa, enfim. Você pode criar comunidades com outros líderes, né? E aí eu recomendo mais uma vez para vocês que vocês se conectem ao nosso grupo no Telegram, por favor, está aqui na descrição do vídeo. Entrem no nosso grupo do Telegram, que lá você também pode encontrar muitos mentores. Vocês podem falar comigo, vocês podem falar com pessoas que estão ali na comunidade, que já têm muita experiência e que podem te ajudar a resolver problemas que você está passando agora. Quando você compartilha, você multiplica o seu conhecimento, né? Tem até um ditado, né, chinês, que ele fala o seguinte, até vi, dando os créditos de onde eu vi num dos vídeos do Cortella, né? E esse provérbio chinês diz o seguinte: quando eu estou com um pão, né, e encontro com uma outra pessoa na rua com um pão, se eu trocar o meu pão com o dela, eu vou para minha casa com um pão e essa pessoa também vai para a casa dela com um pão. Agora, quando eu troco o conhecimento, eu pego o meu conhecimento e troco com essa pessoa e essa pessoa troca o conhecimento dela comigo, eu vou para casa com o meu conhecimento mais o dela e ela vai para a casa dela com o meu conhecimento mais o conhecimento dessa pessoa. Então, quando você compartilha, principalmente buscando mentoria, você multiplica a sua capacidade de resolver problemas. Não ache que você tem que resolver todos os problemas do mundo, nem se acha a pessoa mais inteligente, nem a pessoa mais preparada. Considere que, como um líder, você é um ser humano, e sendo ser humano, você tem pontos de vista, ou viés, né? Você tem as tuas cognições, você tem as tuas preferências. Quando você se conecta com outra pessoa, que muitas vezes vai te trazer um ponto de vista diferente, você aprende. Então, entre em comunidades, que a gente costuma chamar de guildas, né? Ou guilds, comunidades de prática, também é um contexto normal, que estão voltadas para que você consiga mentoria e também, em algum momento, mentorar ali, ser o mentor de alguém, tá? Um erro muito comum, isso eu vejo demais, que é o dizer eu em vez de nós, né? E aí tem muito gestor ou gestora aí que se considera líder que fala, eu fiz, eu puxei, eu fiz tal coisa. Não. Quando você tem um time, você é a soma de todas as entregas desse time, de toda a entrega de valor desse time. Então não existe eu. Você, líder, não entrega nada. Quem entrega é a organização junto do time, né? Então, quando você fala, eu fiz as mudanças, eu entreguei, eu fiz o deploy, eu fiz a entrega para um cliente, você está ignorando que existe a tua equipe. O teu resultado principal tem que ser medido pela quantidade de pessoas que você ajuda a desenvolver, a quantidade de pessoas que crescem com você e a quantidade de valor que é entregue dos seus liderados, né, sobre a sua liderança. Então, não considere o eu, esqueça o eu. Pode parecer muito tênue, mas pare para pensar na sua trajetória como líder ou líderes que, por exemplo, você não admira. São geralmente aqueles líderes que ficam no eu, no eu, no eu, no eu e no eu. Não existe eu, você líder, não existe eu, existe nós. Existe um contexto, existe um grupo de trabalho, o qual você também faz parte. Você sendo parte de um grupo, não existe eu, existe nós. Exercite isso quantas vezes for necessário. Como eu disse, parece uma mudança sutil. Parar de falar eu. Não. Se você, até mesmo, né? Se você está fazendo tudo na sua equipe, significa que você já não está liderando. Se você estiver liderando, você não vai ter tempo para ficar microgerenciando a atividade dos outros.
Se você está fazendo a sua atividade como um líder de verdade, como um gestor de verdade, você está se preocupando com coisas que são realmente importantes e não em microgerenciar as pessoas. Uma vez que você faça isso, já não existe o eu. Não tem por que você falar eu. Existe o nós. O grupo de trabalho faz a entrega. As pessoas que trabalham fazem a entrega. E você cuida dessas pessoas, você motiva essas pessoas, você deixa o propósito claro para que essas pessoas façam trabalho. Então, não existe eu. Liderança não é sobre você. Liderança é sobre as pessoas que são lideradas por você. Liderança é sobre os outros, tá? E aí, por último, algo muito comum, a dica de número 9, para a gente já cair no nosso debate, né? Falar mais e ouvir menos. Tem muito gestor ou gestora, líder, né, que se considera líder, que vai lá, tal, façam desse jeito, eu faço de outro jeito. Em outros carnavais eu já fiz isso. E acabam dando receitas de bolo para coisas que as pessoas às vezes querem discutir para gerar conhecimento. Matheus, mas eu já fiz, eu sei o caminho, eu sei por onde trilhar, tá? Mas é o mesmo problema, da mesma forma. E outra, você não quer que da próxima vez essa pessoa já tome uma decisão por ela mesma? Então, incite a discussão, escute mais sobre os problemas, escute ativamente, não escuta já pensando na solução, não. Escuta para participar do problema e para ajudar a pensar na solução. Não é chegar, não, faz desse jeito aqui, porque eu já fiz, então vai lá, em outros carnavais e outras experiências profissionais eu já fiz, pode fazer que vai dar certo. Beleza, para você deu super certo, mas para aquela pessoa que está passando por aquele problema naquele determinado momento, você está tirando dela a oportunidade de aprender mais. Quando você compartilha do problema com a pessoa, você dá a oportunidade dela pensar também e daqui a pouco chegar no mesmo nível que você chegou. Tanto no nível de conhecimento técnico, como de se tornar um líder e ser seu sucessor ou sucessora, que é um dos principais papéis do líder, né? Formar novos líderes, líderes da companhia e líderes de si mesmos também. Não só líderes, né? Falando ali no contexto do dia a dia de trabalho, para ascender para um cargo de gestão, não, líderes de si mesmo. Consigo pegar uma atividade, consigo entregar a atividade, se aconteceu um problema A, eu sei como resolver, aconteceu um problema B, eu sei como resolver. Então, saia desse pedestal, desça desse pedestal, do eu sei mais, de ter solução para cada problema que as pessoas trazem para você. Não, ajude a pensar na solução, fomente a discussão pela solução. Sai desse viés de que você sabe muito, entre no viés de que você aprende a todo momento. Você precisa aprender a todo momento. E para aprender, você precisa o quê? Ouvir. Ouvir os problemas que estão trazendo para vocês. Raciocinar. Geralmente, quando alguém traz, vai lá e já tem a solução. Ou mesmo, né? Quem nunca passou por isso, de você estar falando sobre um determinado problema que está acontecendo e a pessoa gestora está aqui, digitando, está no teclado. Nem olha para você. Quiçá está ouvindo o que você está falando. Então, se você for um líder, quer ser um líder, né? Ou uma líder de sucesso, pratique a escuta ativa. Se a pessoa chamou você para conversar, para tudo que você está fazendo, me fala sobre o que está acontecendo. Reflete comigo sobre isso. Reflita, né, comigo sobre isso. Faça mais perguntas e dê menos respostas. Por que você pensa assim? Mas por que aconteceu dessa determinada forma? Para fomentar na pessoa também o desejo de resolver e não apenas de trazer o problema, mas de participar da solução. Escute ativamente, pratique a escuta ativa, esteja presente, que é o que a gente fala muito no mindfulness. Esteja presente, esteja naquele lugar. A pessoa te chamou para conversar, para tudo que você está fazendo, naquele determinado momento, se dedique exclusivamente àquela pessoa que te chamou para conversar. Tem práticas, por exemplo, que falam o seguinte, marca um dia só para você fazer reuniões, para conversar com os teus profissionais, uma vez por semana, por 30 minutos que seja, mas esteja presente. Marque na sua agenda, se você estiver trabalhando remotamente, marque na sua agenda com os teus profissionais, converse com um a um, né? Para falar sobre feedback, pode ser um feedback que você, de repente, tem que receber deles, ou que você precisa, de alguma forma, passar para essas pessoas, né? Ou até mesmo para falar sobre coisas do dia a dia, às vezes uma insatisfação de um profissional que está querendo sair da empresa, pode ser mapeada de uma forma muito rápida. Com o quê? Com diálogo, com
escuta ativa. Eu escuto, ó, Matheus, estou insatisfeito com isso. Isso aqui não está legal, assim, assado. Beleza. Agora eu participo, agora eu sei do problema, eu posso pensar em uma forma de resolver esse problema junto com a pessoa. Combinado? Então, esses foram os 9 pontos que eu tinha para trazer para vocês sobre os 9 erros mais comuns, né, de gestores iniciantes ou não, de líderes iniciantes ou não. E foram erros que eu também já passei durante a minha carreira, durante a minha trajetória. Matheus, com essas 9 dicas que você trouxe aí, né, de discussão e tal, eu consigo resolver todos os problemas da minha empresa? Óbvio que não. Óbvio que não. Tem muito mais do que 9. 9 é para ficar bonito, mas tem muito mais do que 9 problemas para serem resolvidos. Existem muitos problemas nas nossas organizações para serem resolvidos. Só que se você não para e começa a refletir sobre isso, você nunca vai resolver. Você vai ser sempre aquele gestor ou aquele líder que chega com um monte de receita pronta, que acha que é só pegar o background que você tem de N lugares que você passou, como se a liderança fosse uma patente, né? E vai ignorar as especificidades do lugar onde você está trabalhando, de motivar as pessoas, porque quem deve fazer a entrega de valor é o time, não é o líder. O líder motiva, o líder inspira, o líder leva em direção rumo àquele caminho da entrega. Se você é responsável pela entrega, se você como líder é o cara do eu faço, eu aconteço, você já não é líder. Sendo bem literal, você já não é líder. Se você é o cara que faz, é o cara que acontece, então você não tem um time. Você pode ter um monte de pessoas trabalhando sob a tua gestão, na sua hierarquia, mas trabalhando com você para fazer entrega de valor não tem. Se você é o cara do eu, se você é a menina do eu, significa que você já não está liderando de uma forma efetiva, você não consegue exercer liderança. Liderança é uma coisa que a gente pratica em prol dos outros. Se você não viu a live, no workshop do Líder Moderno, corre lá, está aqui no link também da Bileb. E você vai ver ali exemplos sobre lideranças, sempre sobre os outros, nunca sobre o próprio líder. Tá? A liderança diz muito sobre como eu trato os outros, como eu consigo motivar equipes, organizar trabalhos para que as pessoas demonstrem o melhor delas. Não é sobre mim como líder. Isto posto, abro para perguntas. Vamos lá, compartilhar. Pode fazer pergunta aí, pessoal, sem filtro, hein? Vamos lá. Vamos lá, que nós temos um tempo aqui para trocar ideias. Alô, Terra. Alô, Brasil. Perguntas. Vamos lá para as perguntas. Perguntas, Demis. Me ajuda aí, por favor. Pessoal da Bileb. Como influenciar meu time? Obrigado, Brenda. Então, para influenciar seu time, você primeiro precisa exercer efetivamente sua liderança, né? E você precisa ser a primeira pessoa a se colocar à disposição. Lembra que eu falei do social contract, ou contrato social? Você pode criar ali um contrato social que não tem valor jurídico nem nada do gênero, tá? É só você, como líder, antes de pedir para que as pessoas se comprometam com algo, você se comprometer com alguma coisa e se colocar à disposição para que as pessoas te cobrem também, tá? Um líder precisa ser cobrado pelos seus liderados. Tem um livro que está aqui em amarelinho, acho que aqui, ó.
que é um novo jeito de trabalhar, que é sobre a visão do Laszlo Bock, né, que é o head de pessoas do Google. Tem uma pesquisa, né, no Google que fala o seguinte, ela pergunta para o liderado se ele recomendaria aquele líder para uma outra posição dentro da organização. Olha como que isso é sensível. Geralmente você só vê líderes e gestores falando assim, você recomenda fulano de tal? Você recomenda tal funcionário? Não, aqui é o contrário, é o inverso. Você, ali, como colaborador, recomendaria o teu líder, o teu gestor, para assumir uma outra posição dentro da organização? Isso diz muito sobre o tipo de liderança. Então, para influenciar as pessoas, você precisa primeiro se colocar à disposição e se comprometer com elas, né? Ninguém vai se comprometer contigo se você não se comprometer com essas pessoas. A influência vem desse primeiro ponto, de se criar confiança, né? Uma relação de confiança entre líder e liderado. Mais perguntas? Muito obrigado, viu, Brenda? Como o líder pode motivar uma equipe que não acredita no sucesso da empresa? Então, geralmente, uma equipe que não acredita no sucesso da empresa significa que, de alguma forma, os propósitos não estão claros, né? Ou, se estiver claro, está só como lucro, né? Óbvio que uma organização, ela existe também para gerar lucro, para gerar ali... de alguma forma, capital, senão não consegue pagar o nosso salário, né? Então, não dá para viver só de coisas ali, né? De post-it ou qualquer coisa do gênero. Mas, quando você tem um propósito claro sobre da onde nós estamos saindo, para onde nós queremos chegar, aí você começa a mudar de figura. Então, não é só dinheiro, não é só aumentar a receita, não é só aumentar a carteira, não. Agora nós temos um propósito claro e, com base nesse propósito, eu posso ajudar a empresa a chegar lá, tá? Então, muitas vezes, quando você fala que a equipe não acredita no sucesso da empresa, então essa equipe, já nem deveria estar trabalhando lá, né? Mas nesse segundo ponto, trazendo para essa perspectiva, o mais importante é dar visão, é dar luz ao propósito. Qual é o propósito da nossa organização? É só pagar boleto? Se for só pagar boleto você paga em outros lugares também, principalmente que hoje você consegue emprego em uma série de lugares, né, com uma qualificação correta, você como líder consegue emprego de uma forma muito rápida, né, muito fácil. Independente, assim, sempre como líder, se você for um bom líder, você vai conseguir uma rápida colocação, e profissionais também. Hoje em dia você é abordado no LinkedIn 3, 4 vezes por ano, com N oportunidades de emprego. Então, se as pessoas não acreditam no sucesso, no propósito da empresa, dificilmente elas trabalharão nessa empresa por muito tempo. Agora, o propósito precisa estar muito claro, e o propósito você pode definir com OKRs, tá? Ou BSC, que é o Balance Scorecard, que é uma forma também de dar visão daquilo que você quer para o ano na organização. Como um líder pode dividir o tempo entre a gestão de pessoas e as próprias tarefas? Então, você precisa separar slots de tempo específicos para cuidar das pessoas. Então, como eu falei para vocês, é uma boa prática você separar um dia da tua semana, por exemplo, antes, até durante a pandemia, né, mais efetivamente ali nos primeiros meses de pandemia, eu separava a minha quarta-feira inteira só para falar com os colaboradores. Era reunião de alinhamento logo no começo e depois, one-on-one, que é o que a gente chama de reunião individual, one-to-one, né? Tem gente que prefere nesse termo. Você vai lá e faz reuniões individuais com seus liderados, tá? E aí você, obviamente, tem um tempo, precisa reservar um tempo para aquelas coisas que são da gestão, né? De repente você tem que aprovar um budget, de repente você tem que ajudar no processo de recrutamento, de repente você tem que trabalhar em planejamento, até mesmo planejamento com os teus pares, mas é importante que você separe um slot de tempo. Isso quem tem que separar é o líder, não adianta, o líder tem que se colocar à disposição e separar e falar assim, qual é o tipo de reunião que eu vou participar? Eu vou participar das reuniões que são importantes. O resto das reuniões são importantes para mim, deixa eu me corrigir. O restante das reuniões, os liderados que foram contratados para isso, que têm a expertise e a competência, podem participar. Eu não preciso estar em toda a reunião.
Se eu estou participando de toda a reunião, significa que eu estou fazendo microgerenciamento, né? Agora, se eu participo das reuniões adequadas ali para o tipo de trabalho, né, para as minhas atividades, significa que eu estou participando corretamente. Até nessas, você pode levar um liderado ou outro, que você precisa também participar ali, essa pessoa num plano de sucessão. Não pense que a vaga é sua, a vaga é da empresa. Então, se a vaga é da empresa, você precisa de alguma forma preparar as pessoas para que elas assumam a tua posição, por que não, no futuro. Futuro mais longínquo ou futuro próximo. Então, essa é boa, hein? Polêmica, hein? Como evitar fofocas dentro da empresa? Então, fofoca você não evita, né? Não tem como você evitar a fofoca. Até porque, eu recomendo para vocês um livro chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, em que o autor, ele fala, inclusive, que a fofoca é uma das formas, né, de comunicação e de se criar confiança entre as pessoas, né? Algo totalmente discutível. Mas, se você tem muita fofoca dentro da organização, significa que você não tem um ambiente seguro para que as pessoas se manifestem. Porque se as pessoas, de fato, se manifestassem, tivessem ali a segurança de que não teriam a autoimagem prejudicada, que não sofreriam nenhum tipo de represália ou de perseguição, as pessoas chegariam e falavam assim, gente, está acontecendo tal coisa. É verdade? Não é verdade? Então, a organização mesmo falar de uma forma clara, gente, nós estamos no momento A, estamos no momento B, e aí definição de metas e a comunicação pode te ajudar muito nesse sentido, tá? Não vai sanar os problemas de fofoca, porque, assim, o ser humano, ele faz fofoca desde que, como sapiens, né? Ele se entende ali como sapiens. Só que você pode gerar um alinhamento e um ambiente seguro para que as pessoas se manifestem, evitando fofocas muitas vezes desnecessárias, né? Ah, fulano de tal vai ser demitido. Ah, não sei o quê. Cara, a empresa é clara nesse tipo de comunicação. Ela fala quando o profissional foi desligado, ela fala quando o profissional, de repente, está buscando novos desafios e está indo para uma outra jornada. Se ela faz isso, se ela fizer isso, né? Dificilmente você vai gerar um ambiente com muitas fofocas nesse sentido. Você pode gerar uma fofoca ou outra sobre... sei lá, a bolsa que uma pessoa está usando, ou o sapato que a pessoa está usando, ou sei lá, quem vai ser promovido ou quem não. Mas até nisso, no processo de transparência, você consegue resolver. Você não vai zerar, né? Até porque eu estaria sendo bem leviano se falasse que você zera com o propósito e tem outras coisas envolvidas, né? Tem muita coisa que drive também, que é a própria cultura da empresa. Se é uma cultura de empresa que segura muitas coisas, que não delega, que segura a informação, que a empresa que tem muitos gestores middle, como eu passei para vocês, geralmente você gera mais fofoca em ambiente assim, né? E aí a cultura da empresa também, e a gente tem que fazer o máximo possível para fornecer informações para que as pessoas trabalhem de uma forma bacana, sem fofoca, né? Sem ficar de fofoquinha. Como criar sinergia dentro do time? Então, você tem algumas ferramentas, né? Primeiro ponto, Carolina, obrigado, né, pela pergunta, mas o primeiro ponto é fazer com que as pessoas se conheçam. Muitas vezes você tem pessoas que conhecem só o que elas fazem, só o cargo delas, né? Cargo, formação e afins. E aí você pode trabalhar esse aspecto de um ser humano conhecer o outro. Como que eu posso fazer isso? Fazendo algumas perguntas, tipo, me fala um pouco sobre a sua família, conhecer o indivíduo, né? Me fala de onde você veio, o que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies, que muitas vezes eu posso gerar a conexão e a empatia. Se, por exemplo, você tem lá uma filha de 4 anos, eu tenho uma filha que agora completou, né, dia 6 de janeiro, 5 anos, e aí eu vou te entender em algumas dores e algumas necessidades que você tem, e a gente começa a criar sinergia, né? A gente começa a criar sinergia por aquilo que a gente se parece, ou por aquilo que, de repente, você faz que é legal e que eu posso me identificar também. Tem uma prática chamada Personal Map, que entrega isso também. Ela é um ambiente, um mapa mental, onde você coloca as suas informações, essa pessoa também coloca as informações dela, e você consegue cruzar ali, criar a sinergia entre os times. E tem algumas perguntas também. Eu queria até um jogo com base num livro chamado... agora, deixa eu ver se está por aqui. Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux. E aí, assim, nesse jogo, uma das perguntas que eu faço para o time fazer, né, entre as pessoas do time, é uma pergunta que eu acho que a maioria aqui já passou, né? Tipo, o que você fez com o teu primeiro salário?
todo mundo lembra o que fez com o primeiro salário, e isso cria também sinergia, né? Eu passo a enxergar não só o momento profissional daquele indivíduo, Carolina, mas eu passo a enxergar também a jornada, né? Tipo, ó, essa pessoa não chegou aqui nesse determinado momento assim, né? Essa pessoa já teve um começo, geralmente o começo é mais de baixo, né, e tal. E aí o que essa pessoa fez com o salário também vai fazer com que você também se lembre e tenha um pouco mais de empatia por aquela pessoa e que cria também a sinergia, a conexão entre as pessoas. Como atuar? Mars Mendes. Opa, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Como atuar quando vira líder de uma equipe que você já trabalhava com os colegas? Isso é muito natural, tá? Isso é muito comum. A minha primeira posição de liderança, inclusive, foi dessa forma. Eu já trabalhava ali com os profissionais, né? Já trabalhava com as pessoas, e aí um dos coordenadores saiu e eu acabei assumindo essa posição, né? E aí o ponto principal é você começar a ouvir essas pessoas e incluí-las no processo de liderança. Né? Falar, gente, eu agora estou aqui como líder de vocês, mas vocês já me conhecem há bastante tempo, vocês já sabem aqui quais são os pontos que a gente tem, de repente, que melhorar no dia a dia, mas agora eu queria ouvi-los e participá-los efetivamente, porque você como líder, lembra que eu sempre falo, né? A liderança é sobre os outros, a liderança não é sobre você. A liderança é sempre sobre seus liderados. Então, você primeiro precisa ouvi-los, ouvir ali quais são as dificuldades que essas pessoas têm no dia a dia, quais são as oportunidades que elas também enxergam, para que você consiga gerar essas conexões e as pessoas passarem também a te enxergarem ali como um líder, né? Não é só a posição que a empresa te colocou, é você também se colocar no lugar de uma pessoa de confiança, de uma pessoa que vai ouvir, de uma pessoa que vai participar das decisões, não apenas tomar de forma autocrática, e criar, de fato, esse caminho, né? É um caminho que você, como líder, vai precisar trilhar, trabalhando muito a sua inteligência emocional, que pode ser que de largada as pessoas não gostem ali do teu estilo de gestão, ou até mesmo, vamos pensar que uma coisa que acontece muito nas organizações, pode ser que uma pessoa teria ali a expectativa de assumir a vaga que você está assumindo, né? Isso acontece muito. E aí, até acontecer esse realinhamento, você precisa ganhar a confiança das pessoas como líder. Então, tipo, ó, tá vendo aquele Matheus ali, que era um profissional que trabalhava junto com vocês? É o mesmo Matheus, só com uma posição diferente, que vai tentar, ao máximo, ajudar vocês para que vocês entreguem o melhor valor que vocês puderem entregar. É o que eu posso fazer como líder, é o que eu me comprometo como líder. Ouvir vocês e tentar prover para vocês aquilo que for necessário para que vocês façam um bom trabalho. Trabalhar a inteligência emocional pode ser que no primeiro momento você sofra algum tipo de resistência, mas que isso também é natural, isso vai se dissolvendo ao longo do tempo, quando as pessoas começarem a ver o teu estilo de liderança e começarem a ver que elas podem confiar em você, porque você, antes que elas confiem em você, você já confiou nelas. Matheus, e sobre contratações? Como fazer de forma mais assertiva? Legal, obrigado, Brenda. Contratação é sempre algo que a gente tem que olhar com bastante atenção, porque os profissionais que chegam para trabalhar precisam ser profissionais que vão somar tanto para você como líder, né? E profissionais que também vão somar ali com os colegas de trabalho, né? Então, você pode utilizar o DISC, né, que é uma ferramenta de mercado já amplamente difundida. Eu falo sobre isso no workshop, já vou comentar daqui a pouquinho com vocês. Você pode utilizar o DISC para entender o perfil comportamental, sabendo que nenhum perfil comportamental ele é pleno, ou seja, o perfil comportamental existente ele dura para o resto da vida. Não, as pessoas podem ir aprendendo coisas ao longo da vida e de, sei lá, de 3 meses, 4 meses, se repetir, possivelmente vai dar um resultado um pouquinho diferente, não muito diferente, mas um pouquinho diferente, e que você pode usar no momento de recrutamento, incluir as pessoas do time na definição da vaga, na definição do cargo, no processo de entrevistas e até mesmo na contratação. Por quê? Se essa pessoa vai trabalhar com a galera que já está na linha de frente, com os teus liderados, elas precisam também participar desse processo. Não é só você chegar ali como líder, faz o processo de recrutamento, contratei a Brenda para trabalhar comigo, seja bem-vinda, Brenda, vai lá trabalhar com os demais. Não. As pessoas que vão trabalhar no dia a dia com você precisam te conhecer, precisam conhecer
também a pessoa que vai trabalhar com elas no dia a dia. Então, são duas ferramentas, né, que você pode utilizar, o DISC e o modelo STAR também, que é um modelo que vem da gestão 3.0, que fala de situação, tarefa, ação e resultado, no momento de fazer uma entrevista, né? Você pode usar perguntas comportamentais, tipo, me fala uma vez que você já teve que usar da sua criatividade para resolver um problema. Como você usou, quando você já, tipo, tomou uma decisão que não era muito boa, porque as pessoas tomam decisões que às vezes não são boas ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória profissional. Eu já tomei, você possivelmente já tomou também, Brenda. Então, é importante que todo mundo saiba, dentro daquela equipe, por que estamos contratando, que tipo de perfil nós buscamos e também ajudar a trazer aquela pessoa, tá? Se for com indicação, beleza. Se for recrutando uma pessoa do mercado, também ótimo, mas a contratação, ela não é a responsabilidade só do líder. Lembra que eu falei, ó, o líder joga para cima o melhor de todo mundo, certo? O melhor de todo mundo tá também a contratação dessas pessoas que vão trabalhar com eles no dia a dia. Afinal de contas, não faz sentido eu, como líder, contratar sozinho para que essa pessoa trabalhe com outras pessoas no dia a dia mais efetivamente do que comigo como líder. Olá, Inova Estética. Como liderar uma equipe composta por antigos colegas com o mesmo cargo, do mesmo cargo? Então, é o que eu falei, né? Você ascendeu para um cargo de gestão, você ascendeu para um cargo de liderança. No primeiro momento, você precisa estender a mão, né? Você precisa se colocar à disposição para que as pessoas te acessem. Você precisa ser a pessoa que vai gerar confiança e vai construindo esse caminho, pavimentando esse caminho com muita inteligência emocional, sabendo que seres humanos vão, de alguma forma, começar a olhar para você como uma referência. Naquele momento, você vai ser a referência eleita pela empresa para cuidar de um determinado time, e você precisa ajudar essas pessoas a performar o melhor delas, né? Não é o seu melhor, é o melhor delas. Esse é um ponto importante também, porque às vezes você quer o seu melhor, quer impor o seu melhor, mas o seu melhor muitas vezes pode ser pior que o das outras pessoas que estão trabalhando com você. Então, não se acha a última bolacha do pacote porque você virou líder. Não, você tem ali, apresentou algumas características, de repente se capacitou, e aí você se tornou um líder. Parabéns para você, mas a liderança não é sobre você, é sobre os outros. Você precisa sempre criar o caminho, se conectar com essas pessoas, fazer com que essa relação de confiança seja estabelecida, criando muita segurança psicológica para que essas pessoas possam performar, não para você, mas com você. Beleza? Chegamos aqui a 1 hora, né, de live. Vamos aí para os nossos últimos pontos, né? Talvez. Deixa eu ver aqui. Lembrando aqui, se você ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram sobre liderança moderna, se inscreva aqui, está na descrição do vídeo. Se inscreve aí, pessoal, vamos entrar. Então, a capacitação de líderes é essencial por 2 motivos principais. Líderes despreparados entregam resultados medíocres. Essa é a verdade. Destroem o clima organizacional e colocam o resultado da empresa em risco. Por outro lado, os líderes que são muito preparados engajam seu time, melhoram o clima organizacional e aumentam também, por consequência, os resultados da empresa. Tá? E é por isso que eu preparei para você, né? Nós preparamos para vocês um treinamento completo com práticas modernas sobre assuntos que nós discutimos hoje aqui, para você implementar com a sua equipe. Aqui, né, em 50 minutos não dá para você falar profundamente, mas nesse treinamento nós preparamos técnicas muito modernas e bem completas para que você consiga implementar junto com a sua equipe, tá? E o conteúdo do treinamento, pessoal, ele foi criado para abordar as habilidades que um líder precisa para se conhecer, para manter a equipe engajada e motivada, em sintonia e guiada por um propósito comum. Contratar pessoas competentes também é importante nesse processo, fazer negociações efetivas, gerenciar conflitos e fornecer também feedbacks. E nós teremos também 8 mentorias, além desses módulos, né? Teremos 8 mentorias ao vivo comigo para potencializar o que eu ensino ao longo de cada um dos módulos. Você poderá tirar todas as suas dúvidas e compartilhar aqui as suas experiências reais, tá? E a minha ideia é que você saia dessa jornada como um líder moderno, preparado, que entrega os melhores resultados para a sua organização.
E eu vou dividir com você o caminho que eu percorri na minha vida profissional e assim fazer você economizar uma boa parte do tempo. Lembra que eu falei da mentoria e do conhecimento empírico? Então, eu vou trazer isso para vocês, tá? Então, nós estamos, né, com as inscrições abertas. Você pode ver o link aqui na descrição do vídeo para a nossa jornada do líder moderno. E nós estamos com 30% de desconto para essa primeira turma, que as vagas vão encerrar muito em breve, pessoal. Então, corre e garante sua vaga, que elas estão acabando, tá? Você pode, eu acho que a nossa equipe já colocou aqui o link no chat, e você pode se inscrever agora, não perca tempo, garanta sua vaga agora, tá? E amanhã, às 19 horas, tá? Eu vou falar com vocês sobre inteligência emocional. O quão importante é o trabalho de inteligência emocional para o líder moderno, tá bom? Obrigado, pessoal, por hoje. Foi sensacional. Obrigado pelas perguntas. Não sei se tem mais alguma pergunta relacionada ao treinamento. Gostaria também de abrir aqui uns 5 minutinhos. Alguma pergunta sobre o treinamento? Pode colocar na tela aí se tiver. Garanta logo a sua vaga. As inscrições estão quase encerradas. Bora, bora, bora! Perguntas sobre o treinamento aparecendo aí, por favor, pessoal, me ajude. Se não temos, então obrigado pela participação de todos e todas, e eu vejo vocês amanhã. Convidem as pessoas também, ó. Participei de uma live lá com o Matheus, falando sobre 9 erros comuns que gestores cometem e tal, e amanhã ele vai falar sobre inteligência emocional. Vamos lá, pessoal, por que a inteligência emocional é importante nesse processo? Nós vamos discutir amanhã sobre por que um líder moderno precisa trabalhar muito sua inteligência emocional. Beleza? Obrigado a todos e todas e até amanhã!